Fala aí, meu povo, tudo bom com vocês? Aqui é o Brunão, também conhecido como Cebola Geek. E hoje nós estamos aqui novamente para mais uma participação especial do Cine Camadas, numa colaboração incrível com a Wannabe Nerd. A Wannabe Nerd ela é uma página que fala muito sobre séries, cinemas e todas as novidades do mundo geek e nerd, como a gente bem conhece. E graças a essa parceria, junto com a Warner Bros. Pictures e o Festival do Rio, sim, o Festival de Cinema do Rio, que ocorre agora no começo de outubro, a gente conseguiu ter acesso a uma sessão antecipada para o filme Superman de 1978. E não, antes que vocês me perguntem, eu não fiz que nem o Superman e voltei e virei a Terra ao contrário para voltar no tempo e ver o filme. Não, o que acontece é que a Warner disponibilizou em caráter extremamente especial essa versão do filme para a exibição nos cinemas agora, tá? Não é apenas uma campanha aleatória para reviver o filme, porque ano que vem vai ter o... Não. Ela é uma campanha para homenagear e reverenciar a história de Christopher Reeve, que foi um super-homem da vida real. E esse documentário ele estreia no dia 17 de outubro, mas terá exibição ultra especial no Festival do Rio, tá? Então ele vai estar... E por conta disso, como ele vai estar lá, antes do festival iniciar, do dia 26 até o dia 2 de outubro, esse filme estará especialmente nos cinemas. Então para vocês que assim como eu, não eram vivos nesse tempo, ou não tiveram nenhuma outra oportunidade de ver o filme, seja você que já viu em casa, seja você que nunca viu, é uma oportunidade imperdível de ter acesso a esse clássico do cinema, um dos melhores filmes dos anos 70, me arrisco a dizer, na telona, tá? Então eu vou falar um pouco sobre Superman de 1978. Esse filme ele traz uma visão que eu acho que foi talvez a mais fiel ao Super-Homem que já foi trazida para as telonas em live action, tá? A gente teve recentemente o Superman do Henry Cavill, porém ele, apesar de tudo, ele ainda passa muito longe daquela mensagem de esperança e de luz que trazia o Super-Homem original. O Super-Homem, ele foi criado na Action Comics e ele era um personagem que foi criado para dar esperança e força e ele acreditava muito na liberdade e na igualdade. Então ele acredita e ele traz essa inocência. O Superman original, ele traz tinha algumas cenas que eu admito, eu não me lembrava, porque eu tinha visto esse filme fazia muito tempo. Mas ele tinha todo um trecho inicial que foi replicado por mais que de maneira um pouco distorcida pelo Zack Snyder no Homem de Aço, mas a versão original dele ela é muito mais sublime. Você vê coisas que você fala, que hoje você olha tecnologicamente e fala, tá, isso daqui é uma maquete, isso daqui é uma cena assim, assim, assado. Porém, se você pensar que isso foi feito 46 anos atrás, cara, foi feito há mais do que isso. Isso foi lançado 46 anos atrás. Então foi há mais tempo ainda que foi feito, de fato. E quando a gente pensa nisso, a gente vê o quão à frente do tempo esse filme estava. E é impressionante que no começo ele já traz uma mensagem muito forte sobre negacionismo, sobre jogos de poder e o que importa para os poderosos. Como eles sacrificaram Krypton porque eles preferiam manter a imagem deles intacta e acreditar num paralelo perfeito que viajou 46 anos no tempo com a nossa crise climática. A nossa crise climática com a qual eu estou sofrendo nesse exato momento, porque está um calor de matar.
Esse filme ele fala logo no começo da questão científica. O Jor-El, que com uma atuação magnética, quase divina, né, sobrenatural do Marlon Brando, ele é um cientista, ele é um membro do Conselho de Krypton e ele fica isolado e ignorado enquanto Krypton resolve continuar persistindo nos seus jogos de poder, nos seus jogos de manipulação e de intriga, ao invés de salvar o seu próprio povo. Então, por conta disso, porque basicamente o que acontece é, Jor-El fala, a gente tem que salvar Krypton, o povo vai morrer, o planeta vai acabar em menos de um mês. Em menos de um mês, ele dá outros termos, porque eles usam termos espaciais, vamos dizer assim, né? E os outros membros do conselho falam, eles mandam o que hoje em dia seria o equivalente a, mas e a economia? Então, isso daí mostra muito sobre a batalha de classes, sobre o que importa para quem no mundo, né? E o Clark, que nessa época não se chamava Clark, ele era Kal-El apenas, ele é enviado à Terra e também numa versão diferente daquela versão do Homem de Aço e até em algumas versões dos quadrinhos, ele recebe o conhecimento, ele recebe a informação, ele não tem nenhuma espécie de amnésia quanto à vinda dele para a Terra. E ele é encontrado pelo Jonathan e pela Martha Kent e é criado de uma maneira extremamente humilde. E é muito legal porque tem numa sequência só, numa sequência simples e curta, o Clark, e que não precisou de um tornado, de uma cena, de um puto efeito especial, não, foi uma cena simples, meu caro. E digo o seguinte, tá? Esse filme, para quem for ver hoje em dia, você vai olhar e vai pensar em filmes atuais, em coisas do tipo, você vai pensar, mas a física, mas esse tênis teria se despedaçado, não sei o que. Não importa, tá? Por quê? O filme não é sobre isso. Então, assim, ele tem uma conversa com o Jonathan e fala muito assim, um pássaro devia, que ele é capaz de fazer tantas coisas, ele devia se sentir culpado ou se esconder disso? Por que um pássaro deveria se sentir culpado ao voar, ou um peixe culpado ao nadar? E nisso é que ele tem uma conversa assim, e ele fala, bom, você certamente é alguém muito especial e você veio a esse planeta por um, e eu gosto de acreditar que você veio a esse planeta por um motivo. E uma coisa eu tenho certeza, esse motivo não foi só fazer touchdowns. Ou seja, ele não veio a esse planeta para fazer algo como marcar pontos num jogo fútil de futebol, entendeu? E pouco tempo após isso, ele vai brincar com o cachorro e ele aposta corrida com o pai e o pai tem um infarto fulminante que mostra sobre a vida. Que é uma frase que eu já ouvi muitas vezes, é que para morrer basta estar vivo. E por mais que essa frase ela seja muito, talvez até um pouco pessimista e fatalista, ela é muito real. E você, ao invés de enxergar isso de um ponto de vista de medo, você tem que enxergar isso de um ponto de vista de esperança. Significa que a cada dia você tem uma chance magnífica de fazer com que o resto da sua vida brilhe intensamente. A cada dia você tem uma chance de fazer um novo começo e, consequentemente, fazer um novo e brilhante final, independente de quando esse final chegue. E ele sente essa impotência de que mesmo com todos os poderes, podendo correr mais rápido que tudo, sendo quase invulnerável, sendo extremamente forte, ele não pôde salvar o pai dele. E então isso traz uma questão sobre a mortalidade e sobre a vida, né, como um todo. A contemplação sobre o fim e sobre o que é viver, né? E uma coisa interessante é que logo depois disso a gente tem algumas cenas com uma fotografia belíssima
onde a gente vê aquele horizonte com aquele campo da fazenda. E é lindo, é lindo, 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 lindo. Deslumbrante, sério mesmo. Eu fiquei, sabe? E, e após isso ele segue numa jornada solitária para encontrar o seu próprio propósito, para ele mesmo descobrir o seu próprio propósito. E é muito interessante, porque esse Superman, novamente, ele é o mais próximo dos quadrinhos. Então, naquele tempo que ele tá na Fortaleza da Solidão, ele não é um Superman bobão e que não sabe de nada e tudo mais. Não. Ele adquire conhecimento extenso sobre física, matemática, geografia, biologia, sobre a história da humanidade. Tudo isso ele adquire. Então ele passa muitos anos na Fortaleza da Solidão, isolado da humanidade, e depois ele vai silenciosamente para Metrópolis, onde ele decide que ele vai desenhar o novo capítulo da sua vida. E num plano. E é muito legal, porque você não tem essa coisa tão sombria e trevosa que eu acho que até parcialmente combina com o ceticismo da humanidade hoje em dia. Porém, se eu for parar para analisar, se a gente fosse tão cético assim, como é que a gente cai no papo de tantos falsos messias? Como é que a gente cai no papo de tanta gente poderosa se a gente é cínico e cético? Não é algo contraditório? Então, quando a gente vê o Superman chegando como aquela mensagem de esperança, como aquele filho de outro planeta que se coloca aberto a dar entrevista, a dar respostas e a dar informação e compartilhar com aquele mundo, isso faz com que tudo seja muito mais bonito. Ele também traz uma visão esperançosa de que mesmo os mais cruéis de todos, como por exemplo como exemplo foi complicado, como por exemplo o próprio Lex Luthor, que nesse filme é um vigarista, né? Ele é um gênio com QI acima de 200, mas ele é um vigarista. Então ele não é aquele Luthor herdeiro que tem toda aquela situação da família e que entra na política. Não, ele é um vigarista, essencialmente, um golpista. Mas esse Lex Luthor do Gene Hackman, que também está numa atuação incrível e engraçada até eu diria, ele tem um plano extremamente mirabolante para colocar milhares de vidas ladeira abaixo em troca de lucro. E você pode pensar, caramba, se o Luthor vai matar tanta gente, se ele vai fazer tudo isso. O Superman, ele faz o quê? Ele entende. Ele mostra uma coisa sobre a natureza das coisas. Que é o quê? Lex Luthor é um escorpião. E como um escorpião, ele vai ferroar. Porque é de sua natureza ferroar. É de sua natureza. Ele é uma serpente, na realidade. É de sua natureza picar. E é de sua natureza envenenar. Assim como o Super-Homem, o Clark, o Kal-El, ele é um herói e é de sua natureza salvar. É de sua natureza garantir que o mal não afete as pessoas. E existe uma questão exatamente nessa parte, e que, óbvio, né, a gente também tem que ignorar completamente a questão de física e teorias de viagem no tempo, etc., nessa parte, porque, novamente, não é sobre isso. Se fosse sobre isso, a gente teria muito o que discutir. Mas o filme ele bota isso num jeito tão simples que ele não se leva a sério nessa parte. E é o que a gente vê como diferença dos filmes de hoje, sabe? Os filmes de hoje, eles se levam a sério nas questões de poderes e tudo mais, e fazem questão de explicar tudo muito minuciosamente,
porque eles querem que a gente acredite, que a gente debata isso e que gere burburinho, entende? Então, nesse filme não existe essa preocupação porque isso não é relevante para o resultado. Então, quando o Super-Homem faz a Terra girar ao contrário e depois devolve ela ao giro original para voltar o tempo, ele só volta o tempo num pequeno lugar específico, mas ele faz isso. E quando ele faz isso, é engraçado porque ele recebe uma. Ele lembra entre as nuvens e vê a imagem dos pais dele, né? Dos dois pais que ele teve, tanto do Jor-El quanto do Jonathan. E o Jor-El fala, né, que ele é proibido de interferir na história da humanidade, enquanto o Jonathan fala que se ele caiu ali, é por um motivo. E realmente, e que com grandes, né, realmente. E nisso ele toma a decisão de que ele pode e ele deve sim alterar a história da humanidade. Que se ele pode fazer o bem, se ele pode salvar, se ele pode ajudar, se ele pode garantir que mais pessoas vivam as suas vidas em plenitude, em segurança, em paz, elas devem viver dessa maneira. Então, ele, por mais que tenha alguns termos datados como verdade, justiça e o jeito americano de vida, que hoje em dia podem ser até mal vistos, a gente está falando de 46 anos atrás, então não cabe hoje usar esse anacronismo. Né? Não se cabe usar os Estados Unidos de hoje para julgar os termos de ontem. Porque não era essa a visão e não era esse o objetivo do Richard Donner com isso. Né? Então, a gente tem uma atuação atemporal do Christopher Reeve, a gente tem uma interpretação maravilhosa do Superman, e esse filme facilmente se sustenta como o melhor filme do Super-Homem já feito. E provavelmente um dos melhores filmes de super-heróis já feitos até hoje. E é isso. E com essa mensagem de amor e de esperança e essa bondade, que é quase uma metáfora ao cristianismo, né? O filho de um Deus que vem na manjedoura celeste para a Terra salvar a humanidade, né? Com essa metáfora e com essa situação, com essa imagem, eu finalizo a minha review dessa obra maravilhosa, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês, quem não viu ainda, veja. Quem já viu, não perde a oportunidade, porque eu acho que toda a minha geração não teve como ver esse filme no cinema. E, cara, é lindo poder ver no cinema. Você pega muito mais detalhes e o som te envolvendo e tudo aquilo é magnífico, tá bom? Então, muitíssimo obrigado a todos vocês. Se não forem inscritos no canal ainda, se inscreve aqui embaixo. E como sempre, beijo no coração. GG e até logo.